Doutora Cilândia Amaral. Boa tarde, doutora Cilândia. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu estou aqui, ó, de frente a uma janela de vidro, enxergando uma fumaça enorme. Mamma Tem uma mia. queimada ali perto de nós para completar essa questão, né, da secura. Dessa umidade baixa, de todos esses transtornos que a gente tem nessa época do ano. Exatamente, né? Então, hoje a gente decidiu conversar um pouco sobre infecção de urina, porque ela é uma condição, podemos até falar em uma doença mesmo, que é extremamente comum, mas sobretudo nessa época de seca, e a gente sabe que a gente está começando essa fase aqui até setembro/outubro, que a gente começa a chuva, a gente tem inclusive uma taxa muito, muito aumentada de infecção de urina aqui no Distrito Federal, né? Então, eu acho que vale a pena o alerta que a gente vai fazer aqui hoje junto com vocês. E a infecção urinária, né? A gente tem... Ela não dá muito aviso, muito sinal, assim, quando começa a incomodar já tem problema, né, doutora Cilândia? Então, na maioria das vezes, sim, o quadro ele é brusco, normalmente caracterizado por uma ardência urinária, uma frequência urinária maior e um esvaziamento da bexiga incompleto. É aquela sensação de que, nossa, eu preciso fazer xixi, como se tivesse assim com a bexiga super cheia e chega lá, tem um pouquinho só de xixi. Porque essa bexiga, ela está sensível, irritada, está inflamada. Então, qualquer quantidade de xixi desperta na pessoa a vontade de fazer xixi. Na verdade, é uma estratégia de defesa do corpo, né? Mas a pessoa fica, sim, com essa frequência urinária muito aumentada e ardência urinária, né? Tem predisposições, assim? Sim. Conte pra gente, então. Sim, tem vários fatores de risco que aumentam a chance da infecção de urina. Vamos começar, então, pela gravidez? Ai, Jesus, vamos. Ai, Jesus, né? Grávida tem fatores de risco vários para a infecção de urina. Para você ter uma ideia, a infecção de urina é a infecção mais comum da gravidez, é a que mais complica a gravidez. Meu Deus do céu. E, inclusive, o pós-parto. Então, já aproveita aí, repõe a tua água e vai beber bastante. Pessoas que têm cálculo renal, pedra nos rins. Está associado? Né? Muito associado, tá? Pessoas que têm diabetes, porque o excesso de açúcar na urina favorece o crescimento de bactérias. Qualquer condição que deprima o sistema imunológico pode favorecer o crescimento bacteriano. Ou seja, é importante que a gente esteja atenta a todo mundo, especificamente em alguns públicos principais, e eu vou enfatizar aqui de novo, gravidez. Infecção de urina na gravidez aumenta todos os riscos em relação a parto prematuro, a ruptura prematura de bolsa, que é a perda de líquido na gravidez, a trabalho de parto prematuro, a diminuição do crescimento dos bebês, e ela pode complicar muito em termos maternos, fazendo o que a gente chama de uma infecção mais severa, porque assim, a infecção mais comum é retida ao território bexiga. Tá. Quando essa infecção é mais severa ou ela não é adequadamente tratada, ela começa a fazer um movimento de ascensão. Imagina as bactérias subindo até chegarem aos rins, e nós chamamos isso de pielonefrite, que é uma infecção muito mais severa. Então, nessa época de seca, de fato, a gente precisa fazer uma chamada para que todo mundo aumente a ingesta de líquido. Muitas vezes, a gente tem, assim, uma falsa percepção de que, assim, estamos aqui, né, nesse ambiente fresquinho, né? Estamos aqui. Bárbara anunciou 25 graus, mas aqui dentro do estúdio está bem geladinho. Então, nós temos essa percepção de que, pelo fato de nós estarmos num ambiente frio, então, imagina você ir no seu escritório, no seu trabalho, e você não tem uma necessidade tão grande de beber água. No entanto, o maior tecido que nós temos no nosso corpo é a pele. E é através da pele que nós temos a perda de líquido imperceptível e em grande quantidade. Nós estamos literalmente evaporando água o tempo todo. Então, é importante que a gente vá se hidratando, mesmo que você não tenha essa sensação de sede o tempo todo. E é claro que nós vamos chamar atenção muito mais para as pessoas que, como nós, trabalham o dia inteiro falando, né? A gente acaba perdendo muito líquido, né, ao falar. Trabalham ao sol, trabalham, né, em atividades que fazem a pessoa suar muito, então tem uma perda de líquido muito maior,
né? Quanto uma pessoa deveria ingerir de água por dia? Em média, 3 litros. Mas nessa época de seca, gente, aumente um pouquinho mais, bota 3,5 litros, bote 4 litros, porque isso vai ajudar a diminuir a chance das infecções urinárias. Mas não é só também beber água que ajuda, né? Que Sim. mais se dá uma forcinha? Porque eu lembro que teve uma época que eu vivia uma vida mais doida ainda e que eu ficava segurando muito, assim. Então. Era setorista de política e amigos jornalistas, então quem tem que ficar fazendo muita portaria, muito espera, espera, espera. Sim. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, espera aí que, sei lá. Ah, era presidenta, né? A Dilma vai descer pra falar. E segura, segura, segura. Foram uns 3 dias assim. No quarto dia eu tava fazendo xixi de sangue. Levei um Pois é. susto no banheiro, levei um Pois susto. é. E eu bebi água, assim, naquela época, então eu bebi água pra caramba. E eu falei, gente do céu, foi segurando, segurando, segurando. Então, Deu ruim. sem dúvida, a principal causa de infecção de urina é baixa ingesta de líquido. Mas o não esvaziamento da bexiga, ou seja, você ficar segurando o xixi. Então, gente, tem que beber água e tem que fazer xixi sempre que tiver vontade. Nem que você tenha que ir ao toalete a cada 3 horas, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, porque, obviamente, que bebendo muita água vai aumentar a sua frequência urinária. Então, não prenda o xixi. Segunda dica importante é saiba fazer xixi. Olha só, Bárbara, a gente tem hoje várias pessoas que têm infecção urinária de repetição por elas não saberem fazer xixi adequadamente. Então, é muito comum que hoje a gente vá ao toalete e leve junto o quê? O celular. Eu acabei de ouvir aqui, né, o bate-papo de você com Sim, com a Bia Albuquerque. com a Bia Albuquerque, e a Bia alertando exatamente sobre essa questão do uso excessivo, às vezes inadequado, dos eletrônicos. Pois, gente, o uso excessivo do eletrônico muitas vezes te distrai a ponto de você nem perceber que está com a bexiga cheia. E mais do que isso, você vai ao toalete usando o celular e você se senta de qualquer jeito, respondendo uma mensagem, não consegue ter uma postura adequada para esvaziamento completo da bexiga. E qual é essa postura adequada? Primeiro que você vai estar sentado com o corpo relaxado e deixe todos os músculos da pelve relaxarem e, ao mesmo tempo, o músculo da bexiga vai contrair. Isso é involuntário. Só que quando você está tenso, respondendo uma mensagem, pagando uma conta bancária, né, ali sentado no vaso, a última coisa que você se lembra é de como é que você está sentado para fazer o esvaziamento da bexiga. Então, essa é outra coisa importante, tá? Não adianta também deixar de beber água depois das 6 da tarde para não acordar de noite e fazer xixi. Isso é muito comum, inclusive, em gestante, Sim. tá bom? E gestante vai fazer muito xixi mesmo, independente de ter bebido água até 10 da noite. Porque na gravidez, olha que coisa linda, eu falo que a gravidez é um momento em que a natureza se revela plenamente. A gente aumenta o trabalho para os rins trabalham mais, eles produzem mais xixi. Exatamente para que a gente tenha um turnover maior do xixi, ou seja, que você não fique muito tempo sem eliminar aquele xixi. Então, não adianta deixar de beber água, porque isso só vai piorar a situação. Mas eu também alerto aqui a questão dos idosos, tá? Importante. Os idosos desidratam muito fácil. Pessoas que usam medicações, né, que são filtradas pelos rins, devem aumentar essa ingesta de água, né? E, obviamente, fazendo uma atividade física num horário que seja muito quente ou no horário de muita secura, aumente ainda mais a sua ingesta de água, leve a sua garrafinha, hidrate-se bem, para que a gente possa, obviamente, dar uma melhorada nisso. É comum as pessoas perguntarem se elas usarem hidratante corporal, se elas vão perder menos água pelo corpo. Não necessariamente. Gente, não tem nada a ver. A gente usa hidratante, obviamente, para facilitar a hidratação da pele, mas isso não vai, sem a ingesta adequada de água, prevenir infecção urinária. E essas coisas que o pessoal tem, eu vou aqui ficar tomando, como é que é o nome daqui? Cranberry, que, né, que é o Chico aqui no Brasil que chama, chá de não sei o quê, quebra-pedra, chá de não sei das quantas. Então, o cranberry, ele tem se mostrado, sim, como um bom preventivo, inclusive, né, das infecções urinárias. Na minha outra gravidez, eu virei a louca do cranberry para não ter, graças a Deus não tive, mas eu ficava tomando suco de cranberry a cada 5 segundos. Então, mas assim, qualquer suco que torne o pH
da urina mais ácido diminui a chance de crescimento, né, de bactérias. Olha. Então, você toma um suco de acerola, você tomar um suco de laranja, isso também já ajuda bastante. A outra coisa aí para as mulheres, né, porque as mulheres, inclusive, têm muito mais infecção urinária do que os homens, de uma forma geral, porque a gente tem uma bexiga ali muito próxima à nossa vulva. A nossa uretra, o canalzinho de saída do xixi, é muito curto. Então, às vezes, até a ascensão bacteriana facilita isso. Então, para as mulheres, importante esvaziamento da bexiga antes e logo depois da relação sexual. É outra coisa que você está me perguntando aqui, que medidas preventivas a gente pode tomar. Essa é uma medida preventiva importante. Olha, quanta dicas sensacionais, parece que vocês têm anotado e levado para a vida, assim. Porque nessa época do ano, e a quantidade de pessoas que veio, e é um sofrimento, né? Negócio de qualidade de vida, é um sofrimento. Imagina, ficar com ardência, ficar com todo esse desconforto, toda hora que vai. E o tratamento também, tem que ficar acompanhando, já que é bactéria. Né? Aí já pode dar dor no estômago, enfim. Vamos evitar esse transtorno todo depois de fazer esse tratamento com antibiótico, que tem que tomar nos horários certinhos, tem que tomar até o final, senão dá mais complicações ainda. E fazer esse preventivo que a doutora Silândia falou, que é realmente beber água, não segurar. Tem todas as medidas que ela falou para todas as faixas etárias da vida e todas as circunstâncias também, que não é só um caso específico, né? Nessa época do ano, todo mundo precisa ter esse cuidado redobrado. Com certeza. Muito obrigada, doutora Silândia, pela participação aqui, maravilhosa como sempre, no Mesa para Dois. Obrigada.